Queria só colocar o seguinte, senhor presidente, nesse dia emblemático. Hoje é um dia que tem uma simbologia muito forte dentro dessa CPI. A gente já viu de tudo aqui nessa CPI, de tudo. Agressividade, indução às respostas, já vimos quebra de sigilo e vazamento de dados sigilosos, mas o relatório vazado é demais. Se é fake news, se não é, isso é muito grave o que aconteceu, que nós amanhecemos hoje com essa informação que desacredita ainda mais essa CPI, que no meu modo de entender, diariamente observando aqui, participando, perguntando a todos, infelizmente, é uma CPI que tem fins políticos, antecipando o calendário de 2022. O povo brasileiro não merece isso. Merece que a gente busque toda a verdade, toda, seja do governo federal, seja de estados e municípios, mas é uma mancha que vai ficar para a história, porque ela está nas suas semanas finais, e não, simplesmente não, e a população brasileira precisa ter consciência disso, não avalia requerimentos que estão há muito tempo aí se acumulando. E hoje a gente teve 173 requerimentos votados e ficaram de fora requerimentos meus, que eu entrei há meses, para que a gente possa buscar a verdade sobre os bilhões de reais de verbas federais que foram enviados a estados e municípios do Brasil. Dinheiro não faltou, mas sobraram escândalos. Quem diz isso é a Polícia Federal, CGU, Ministério Público, e essa CPI que foi aberta com 2 requerimentos, um deles meu, que assinado por 45 senadores da República, quer investigar tudo. Inclusive eu faço um registro aqui da iniciativa do senador Cajuru, que também foi importante para que essa CPI viesse à tona. E é importante que tudo venha à tona. Eu tenho esperança nisso ainda. Mas hoje é muito emblemático pelo massacre que está em curso no país com ideias conservadoras. Sem fundamento, sem prova, se quebra sigilo de sites, de blogs, de produtoras que tem ideias divergentes dessa narrativa, que é imposta aqui quase que a fórceps para o povo brasileiro, numa repetição de algo que, infelizmente, tem deixado muita gente enojada com o que está acontecendo. Isso cansa, mas o bem e a verdade vão prevalecer nesse país. Eu queria fazer aqui, eu sei que o senhor, seja muito bem-vindo, senhor Francisco Maximiliano, eu sei que o senhor não está respondendo a muitas perguntas que têm sido feitas por colegas, mas eu acredito que algumas aqui dá para o senhor responder, sem problema nenhum. Eu queria entender um pouco mais, eu queria que o senhor nos falasse sobre a Precisa, a origem dessa empresa, a evolução dela, as suas compras de outras empresas que vieram para o grupo e as suas atividades comerciais. Se o senhor puder ser objetivo, eu lhe agradeço. Senhor senador, a Precisa Medicamentos foi adquirida pela Global por ser uma empresa que presta serviços na cadeia de verticalização dos serviços da Global. Ela comercializa medicamentos e a Global comercializa planos de medicamentos. Essa companhia foi adquirida do grupo Bradesco Saúde em 2013 ou 2014, portanto, muito antes da pandemia. Tá? E é uma companhia já com anos de existência, com todas as autorizações de funcionamento perante a Anvisa, com todos os registros profissionais responsáveis, enfim, e atende também a outros clientes.
Te agradeço a resposta. Em 2 de julho de 2020, o Ministério Público deflagrou a operação, que a gente já falou aqui, outros colegas colocaram, falso negativo, em busca de dados para subsidiar as investigações acerca de irregularidades na aquisição de testes para a Covid-19 no Distrito Federal. A licitação também teria sido vencida de modo fraudulenta. As investigações apontam ainda suspeita de superfaturamento nas compras e da baixa qualidade dos testes que podem dar falso resultado negativo. O prejuízo aos cofres públicos com as compras superfaturadas é estimado, segundo a investigação, em cerca de 30 milhões de reais, de um total de 74 milhões em compras. São investigados os possíveis crimes de fraude à licitação, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e cartel. Neste período, o secretário de Saúde do Distrito Federal, que deve vir aqui na semana que vem, é um requerimento meu, após solicitação do senador Isalci, o senhor Francisco Araújo Filho, também indiciado nesta operação, que é de Alagoas, tendo desempenhado as funções na Prefeitura de Maceió e no governo do Estado. Em seguida, ele foi indicado para a função de secretário de Saúde do DF. Nesta operação, a Precisa é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal por vender esses testes de Covid superfaturados para a Secretaria de Saúde. Eu pergunto, com todas estas pendências judiciais envolvendo o fornecimento de medicamentos, o senhor vislumbra condições da Precisa cumprir seu contrato de fornecimento de vacinas? O senhor vislumbrava fornecimento de vacinas da Covaxin? Que garantias poderíamos ter que isto ocorreria? Senhor senador, eu vou exercer o direito do silêncio sobre essa pergunta. As outras são nesse mesmo rumo, né? Vou tentar mais um aqui com o senhor, ver se é possível. A imprensa, em 21 de junho de 2021, noticiou: governo cobra e a empresa informa aguardar Anvisa para importar Covaxin. Depois de ter o contrato para a importação da vacina indiana Covaxin suspenso em meio a denúncias de irregularidades, a Precisa Medicamento agora corre risco de ficar de fora do fornecimento de preservativos femininos para o Ministério da Saúde. O motivo foram atrasos em entregas do produto, ou seja, o governo, antes de suspender o contrato com a Precisa, já estava cobrando sua empresa. Pergunta: que expectativas temos que sua empresa iria cumprir o contrato desta feita? Sim, a expectativa é de cumprir o contrato, senhor senador. Dos preservativos, sim. Mesmo em meio a essas questões todas de denúncia, de irregularidade? Foram atrasos com relação ao contrato dos preservativos, foram atrasos inerentes às questões de transporte durante a pandemia, é um transporte marítimo e, por óbvio, essa decisão cabe ao contratante. Se o contratante cancelar o contrato, não há o que se fazer. Tudo bem, eu agradeço, presidente, me encaminhando aqui para encerrar antes do tempo, vai ser pouco, mas antes do tempo, dizendo só que é fundamental que a gente perceba nesse momento a gravidade do que aconteceu. Nós deliberamos sobre vários requerimentos e a transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Cristiana Prestes Toledo, que eu requeri, não foi votado. A transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Bruno Dauster, também requerimento meu, não foi votado, sobre o consórcio Nordeste. E a transferência de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Carlos Eduardo Gabas, também não foi votado. Começa dessa forma um capítulo que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.